de Salmos, no 11 verso. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, proveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Eu quero nesta noite estar meditando com os irmãos nesse texto, Salmos 29, onde nós temos aqui uma palavra do rei Davi, um cântico do rei Davi, onde ele magnifica o nome do Senhor, onde ele engrandece o nome do Senhor. Ele faz umas comparações interessantes em relação aos povos daquela região, da região mesopotâmica, povos que tinham vários deuses e que davam a esses deuses os louvores e designavam como se fosse eles que tivessem feito aquelas maravilhas. Eles olhavam para todo o seu redor e eles davam a esses deuses que eles criaram aquelas obras. O Deus bem difundido naquela região era o Deus Baal, que era o Deus da chuva, da água. E quando Baal estava nervoso, vinha chuvas torrenciais, chuvas que causavam danos, estragos naquela região. Aí no versículo 1, eu quero tentar nessa noite discorrer cada verso desse texto aí, é pouquinho, só 11, está tempo. O verso 1 fala: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Nos escritos, documentos daquela região, daqueles povos mesopotâmicos, ele escrevia os seus deuses, os filhos dos deuses dão glória a ele. Aí aqui Davi escreve: tributai ao Senhor, ou honrai ao Senhor, glorificai ao Senhor, filhos de Deus, ou seres celestiais. Ele, em contramão daquilo que os pagãos pensavam, ou daquilo que os pagãos destinavam ao Senhor, ele fala para o povo de Israel: dai honra ao Senhor, vós filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, aquilo que está ao nosso derredor, aquilo que os nossos olhos podem contemplar, aquilo que os nossos olhos podem ver, que nós vamos experimentar. Precisamos glorificar o Senhor. O que os povos pagãos não faziam, porque eles, ao olhar para toda a criação de Deus, eles criaram os seus próprios deuses. O salmista chama o povo de Israel a olhar para a criação e ali poder glorificar o Senhor por meio da sua criação. E lembrar que o Criador era muito maior do que aquilo que ele fizeram, do que a sua criação, que toda a obra está diante dos olhos dos povos. No verso 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele continua chamando a glorificar o Senhor, ou a dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quando ele fala a glória devida ao seu nome, ele chama os povos a lembrar dos feitos do Senhor.
a refletir naquilo que Deus fizera por eles. O povo de Israel tinha experimentado do poder direto do Senhor, eles tinham experimentado desse cuidado do Senhor, do livramento do Senhor, eles experimentavam dessa ação direta de Deus. Era visível o poder de Deus e como Deus se manifestou no meio do povo de Israel. Então ele chama os povos a trazer à memória esses feitos. Levantai glória, tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Precisamos conhecer a Deus e saber daquilo que Ele fez. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é quem descreve os feitos do Senhor. Davi, como israelita, conhecia a história de Israel. Ele sabia da história do seu povo. Um texto bem conhecido é quando Davi ele vai visitar os irmãos no campo de batalha. Jessé dá algumas coisas para Davi levar aos seus irmãos, o rei, e visitar, trazer notícia, levar notícia de Jessé no campo de batalha. Quando Davi chega ali, ele vê a situação, um cenário meio caótico, e ele procura o que está acontecendo. Ele descobriu o que está acontecendo, e ele fica, a fala de Davi é uma fala de indignação. Fala, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Davi, ele começa a tributar ao Senhor a glória que lhe é devida. Ele não falou, quem é esse que está insultando o exército de Saul? Quem é esse que está insultando os soldados de Eliabe, que é o seu comandante? Quem é esse que está insultando esses homens que estão aqui no defender do seu filho? Não. Fala, quem é esse que está insultando, que ousa insultar o exército do Deus vivo? Ele delega que aquele povo, aquele exército que estava ali, não era apenas uns exércitos de soldados do rei Saul que defendia o território, mas era o povo de Deus, era o exército de Deus, aqueles que experimentavam o cuidado de Deus, aqueles que levavam o nome do Senhor, aqueles que proclamavam a grandeza e o reino de Deus. Então precisamos lembrar desse Deus que é grandioso, que tem feito maravilhas, e tributar a Ele aquilo que lhe é devido, a glória que lhe é devida. Ao você parar, olhar para a sua vida, meditar na sua vida e ver que cada detalhe da sua vida foi cuidada, sustentada e está sendo cuidada e sustentada pelo Deus poderoso, um Deus que é grandioso, um Deus que não perde batalha, um Deus que é invencível, um Deus que é Senhor, um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, um Deus que vai muito além da nossa capacidade de imaginação. Ainda no verso ele fala, adorai o Senhor na beleza da santidade, adorai o Senhor na sua completude, naquilo que Ele é, adorai o Senhor naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele tem se revelado para nós, não segundo os nossos critérios, não segundo a nossa vontade, mas segundo o Senhor, na beleza da sua santidade. Lembrar de quem esse Deus é, que é um Deus grande e temível, é um Deus poderoso, um Deus grandioso. O verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. No verso 10, fala, o Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. A região da Mesopotâmia era a região conhecida por suas grandes enchentes, enchentes que inundavam todos os bosques e que fazia aquela região ser um vale muito fértil, vale muito produtivo. Diante disso, aqueles moradores, eles assim, Baal nos abençoou com chuvas abundantes que vai assim nos fazer, vai nos dar grande fartura. Aí aqui Davi fala, ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória troveja o Senhor, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ele mostra
que Deus está acima daquelas águas. É Deus que controla as chuvas, Deus que controla o caos, a tempestade. E o povo de Israel conhecia isso perfeitamente. Eles experimentaram isso no Egito. Veio saraiva, veio chuva de pedras, veio chuva, relâmpagos, fogos do céu. Eles experimentaram o abrir das águas dos mares que eles atravessaram, no Mar Vermelho e no Rio Jordão. Eles experimentaram, beberam de uma rocha e Deus fez brotar água por 2 vezes. Deus transformou águas amargas em águas potáveis para beber. Então eles conheciam que Deus tinha poder sobre as águas. Deus controlava as águas. Deus não era simplesmente um Deus qualquer global, mas Ele estava muito acima das águas e Ele tinha esse controle. E eles tinham experimentado isso. Não era apenas uma suposição, uma conjectura, mas eles tinham experimentado isso nas suas vidas. Os seus pais experimentaram isso. Eles viram a ação de Deus, eles experimentaram da ação de Deus. Quando Deus colocou uma coluna de nuvem sobre eles para proteger, eles estavam muito familiarizados com essa ação de Deus. Quando a nuvem pairou sobre o monte Sinai e trovejava, eles viram isso, eles se apavoraram e eles viram isso. Quando a nuvem seguia, quando era hora deles prosseguir no deserto, a nuvem parava, era hora deles parar. Então eles conheceram essa história, eles tinham um marco memorial que lembrava essa história. Ele fala: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Quando Moisés para e está na frente do mar, o Senhor fala para ele: toca o cajado. Quando Josué para e na beira do mar, do Rio Jordão, e ele fala aos sacerdotes: entre as águas, os sacerdotes põem o pé nas águas, o Rio Jordão se para. Então o salmista Davi conhecia, ele fala: o nosso Deus tem feito maravilhas. Nós temos no meio do povo de Israel esta coluna que foi feita com pedras tiradas do meio do Jordão, quando as águas pararam. Os sacerdotes tiraram, pegaram todas as pedras que representavam as 12 tribos de Israel e fizeram um memorial para que eles lembrassem dos feitos do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor preside os dilúvios, verso 10, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Nós temos a palavra do Senhor, que nos mostra esse Deus que tem poder sobre as águas. Nós conhecemos o Evangelho quando fala, quando Cristo e seus discípulos atravessavam o mar, e veio aquela grande tempestade, Jesus Cristo estava dormindo no barco. O barco ia quase aqui, quase naufragando, enchendo-se de água. O discípulo desesperado grita: mestre, não te importa que morramos? Cristo se levanta, repreende os discípulos, homens tímidos, de pequena fé. Ele volta-se para o mar, repreende o vento, repreende as águas, e há uma quietude, e eles prosseguem. A palavra de Deus testifica que Deus tem poder sobre muitas águas. Nós conhecemos a narrativa do dilúvio, quando a maldade no coração do homem, quando a maldade do homem chegou aos céus, e Deus não vou destruir a raça humana, porque suas obras são continuamente má. E Deus decreta um dilúvio para destruir a raça humana. Nós conhecemos os feitos do Senhor, quando Ele fala sobre esse poder do Senhor sobre as muitas águas. Quando Elias orou, pedindo que o Senhor cessasse a chuva, e o Senhor o operou de forma grandiosa, e cessou a chuva no meio do povo de Israel. Elias orou novamente, veio chuva. Meus queridos irmãos, o nosso Deus está muito acima do poder das águas. É um Deus poderoso que controla as estações do ano, as tempestades, os vendavais. É controlado pelo Senhor. O verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso nos remete quando o povo de Israel
pela dureza dos corações que queriam ouvir a voz de Deus. Nós, Deus fala contigo, nem queremos ouvir. E Moisés recorre ao Senhor, ele manda Moisés reunir o povo em torno do monte Sinai. Mas ninguém sobe, porque se subir, vai morrer. Nem o animal, ninguém suba a morte. E ali Deus se desce para falar com o povo. Diz que uma nuvem, a relâmpago, a trovões, o monte treme, o monte começa a fumegar. Imagina essa cena: um monte tremendo, uma nuvem, raios, relâmpagos, trovões, e o som da voz do Senhor, e o monte treme. E o povo fica apavorado, fica desesperado. O povo começa a clamar por misericórdia. E eles voltam para Moisés e falam: não queremos mais ouvir a voz de Deus. Fala você com ele e você fala com nós. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é poderosa. A descrição da voz do Senhor na transfiguração: uma nuvem pairou sobre os discípulos e Cristo transfigurado. E lá apareceu Elias, Moisés e Cristo transfigurados, que brilhavam, seus vestes eram brilhantes, o seu rosto brilhava. Pedro fala: vou construir 3 casas, Senhor, para ti, para Elias, Moisés, ficaremos aqui. E uma voz do céu branda. O Senhor fala no meio daquela nuvem: esse é meu filho amado, a ele ouçam. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor fala com Elias: Elias, o que tu fazes aí? O Senhor, ele tem ecoado a sua voz falando. Ele fala hoje depois da sua palavra. Quando abrimos a palavra de Deus, está a voz do Senhor cheia de majestade. Quando chama a deleitar, nos chama a aquietar, nos chama a confiar, nos chama a esperar no Senhor. Ele falou por meio do seu filho, falou por meio dos apóstolos, e tem falado hoje por meio de homens de Deus, por meio da sua palavra, quando nós a lemos. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano era uma figura de poder, de majestade, uma árvore gigantesca que crescia bem na sua região, uma árvore que dava uma sombra grandiosa e era tipo um símbolo de poder. Quando é construído o templo, de onde é que vem o cedro? Do Líbano. Quando Salomão constrói o seu palácio, de onde vem os cedros? Do Líbano. Eram as madeiras mais cobiçadas, madeiras excelentes. E eles olhavam por aquela região e o adoravam assim: olha que grande árvore. Eles o adoravam, que via nela o Espírito dos deuses. E o salmista fala: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Aquilo que você tem como símbolo de poder, de majestade, o Senhor despedaça. Perante o Senhor ele não é nada. Perante o Senhor ele vira apenas lenha, versículo 6, a voz do Senhor despedaça, despede as chamas de fogo. A voz do Senhor despede chamas de fogo, destruir aquilo que o povo achava ou adorava como obra dos seus deuses. Verso 6 ele faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens. O Senhor poder sobre a natureza, o Senhor poder sobre a sua criação, a sua obra, ela está nas mãos do Senhor. Ele mostra o seu 7, 6, ele mostra que o Senhor que criou, que
Ele é obra do Senhor. E não é nada Deus querendo poder destruir. O verso 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Esse deserto ele é desconhecido para a história bíblica. É como se fosse uma citação de um deserto para algum local desconhecido dentro dos estudiosos da palavra de Deus. Mas ele mostra o poder que Deus tem sobre o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Nós temos a história do povo de Deus quando brilhou pelo deserto. O deserto é um local perigoso. Algumas razões: sol quente demais, frio demais, local que bandidos aproveitavam para se esconder e espreitavam as caravanas que passavam. O próprio povo de Israel sofreram ataques de marginais quando estavam no deserto. Davi sofreu ataques de pessoas de grupos que moravam no deserto. E aqui ele fala que a voz do Senhor, aliás, verso 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor tem muito mais poder do que aquele deserto. Eles conheciam como Deus cuidou do seu povo em meio ao deserto, como Deus protegeu. O deserto não teve poder para vencer o povo do Senhor. No verso 9, ele mostra a obra do Senhor, o poder do Senhor sobre a reprodução dos animais. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor faz dar cria de animais. Não tinha ninguém ali cuidando deles, para que as corças pudessem reproduzir e se multiplicar. Diz que a voz do Senhor fazia aquilo. O Senhor, eu não estou lembrado com os Salmos, mas ele fala: se eu quisesse sacrifício, eu pedia. Eu tenho todas as alimarias, todos os animais do campo. Eu não estou pedindo sacrifício para você, estou pedindo holocausto. Todos os animais dos campos são meus. E que ele mostra esse poder, esse cuidado de Deus sobre os animais, essa superioridade de Deus sobre os animais selvagens. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O versículo 11, ele mostra, ele fecha aquilo que ele vem chamando o povo a fazer. Desde o versículo 1 ele fala: olha para o Senhor, olhe para Deus, que Ele é o Deus que está sobre toda a criação. Aquilo que os povos pagãos fazem, que ele adora a criatura, eles criaram os próprios deuses. O nosso Deus, Ele é o Deus que dá força ao seu povo. Ele é muito maior do que os animais do campo. Ele está acima das águas, está acima das florestas do rio, Ele está acima do fogo da água. Então Ele tem poder e rege toda essa autoridade. Então é esse o nosso Deus. Ele é um Deus que dá força, que cuida do seu povo. O salmista Davi experimentou muitas adversidades, como conhecemos a sua história. Davi teve um reinado difícil, de conquistas, de muitas guerras e conquistas. Quando parecia que cessou as guerras, agora começou as guerras em terra, no seio de sua família. Ele conhecia a adversidade, ele conhecia a luta, ele conhecia o sofrimento, ele conhecia o ataque de fora, conhecia o ataque da sua própria família, os próprios filhos voltados contra ele. Ele enfrentou lutas terríveis, mas nada disso fez ele perder a sua fé e sua esperança em Deus. Nada disso fez ele perder a sua confiança no Senhor. Pelo contrário, ele continuava olhando para Deus, sabendo que ele estava no controle de todas as coisas, continuava regendo, governando todas as coisas. É Ele que sustentava e sustenta o seu povo. Deus querido, nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus de maravilhas.
Um Deus que tem olhado para o seu povo com um olhar de misericórdia e compaixão, e Ele cuida do seu povo, do seu rebanho. Ele não despreza as nossas lutas, Ele não trata com de pouca importância os nossos sofrimentos, Ele não trata com pouca importância as nossas dores, Ele cuida das nossas dores, Ele olha para o seu servo. Quando nós o clamamos, quando nós suplicamos, quando nós o magnificamos como Ele é, Ele se levanta do seu trono e cuida do seu povo. Ele tem cuidado do seu povo. Ele nunca desprezou um coração quebrantado. Ele nunca desprezou as lágrimas dos seus filhos. Ele nunca desprezou, dando com pouca importância, um joelho prostrado. Pelo contrário, Ele sempre olhou com cuidado e com amor ao seu povo. Precisamos reconhecer esse quem é Deus, esse grande Deus, como Ele opera, como Ele age, e magnificá-lo como Ele é. Um Deus grande e temível, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, um Deus que perdoa a iniquidade e abençoa até 1000 gerações, mas que visita a iniquidade dos pais, visita até 3ª e 4ª geração, mas a sua bondade alcança até 1000 gerações. Ele é grandioso. Nós temos razão, grandes razões para nos gloriar, para gloriar o Senhor, para glorificar o Senhor. Nós temos razão para saltarmos de alegria, exultante, porque este Deus é o seu Deus. Esse Deus é o Deus que tem cuidado da sua vida. Ele não despreza o seu povo. Ele não rejeita o seu povo. Esses dias, ali no acampamento dos homens, algo muito extraordinário. Este ano foi um ano de poucos campistas. Deu menos do que no ano passado, campistas ali. Mas foi extraordinário. A ação de Deus, Deus agindo, Deus operando, Deus falando aos corações, Deus direcionando, cuidando. Algo extraordinário Deus tem feito no meio do seu povo. A gente conversa com um e com o outro, a gente ouve falando, cada um falando das experiências que Deus tem feito nas suas vidas, de como Deus tem cuidado, de como Deus tem sustentado, enfrentado por lutas, sim, é só assim enfrentamos a possibilidade de Deus também. Quando nós paramos um pouco para adorar o Senhor, a gente percebe que nós temos tão pouco. Ouvi o testemunho de um irmão, ele falando no trabalho da sexta-feira, trabalhou muito para que o local tivesse pronto e sabe, ele se sentiu humilhado porque se afadigou no trabalho e não se afadiga assim em busca do Senhor. Isso é um grande problema que nós enfrentamos. Nos afadigamos nas lutas e labores diários, no nosso dia a dia, mas não nos afadigamos na adoração, na busca pelo Senhor. Nos afadigamos pelas coisas que são passageiras, mas não nos afadigamos naquilo que é eterno. Eu quero concluir a palavra aqui nesta noite dizendo: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ele enfatiza: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Porque esta paz não é aquela paz que o mundo busca. Porque essa força não é aquela força que o mundo busca. Não, não é. A paz que o mundo busca, o mundo busca uma paz mundial. Deus nos dá uma paz interior e pessoal. Essa força que o homem busca tornar poderoso nesse mundo. A força que Deus promete para lutar e tornar o cidadão do céu. O cidadão que luta contra o mundo para habitar as moradas celestiais. O Senhor, Ele direciona as nossas vidas e nos conduz para termos uma mente focada e voltada para o Senhor, para aquilo que é Deus, aquilo que é Senhor, aquele que está preocupado com o estado de nossa alma, de nosso espírito, com o nosso relacionamento com
possamos assim, meus queridos irmãos, lembrar que esse mundo, ele é passageiro. E Deus nos promete, nos oferece algo grandioso, que está muito além daquilo que os nossos olhos podem ter em visto. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conduz a vivermos para Ele. Amém? Eu quero nesse momento estar orando com os irmãos. Toda a igreja se colocar em pé para orarmos, falar com o Senhor. Estamos se aproximando do final. Eu quero convidar as pessoas aqui na frente. Quero convidar Pedro, o Nicolas, aqui à frente, a vizinha da fantástica. Quero que ela acompanhe ela também. Chegar aqui eu vou explicar o que está acontecendo. Vitória. Eu soube a notícia e falaram assim: olha, chama fulana que quer se reconciliar com o Senhor. Vitória, é isso mesmo? Reconciliando com Cristo? Amém. Vitória está voltando para a casa do Senhor, reconciliando-se com o Senhor. A palavra que Deus fala, quando o pecador se arrepende e se volta para Deus, diz que a festa nos céus, não é isso? Um pecador se arrepende e a festa nos céus. Hoje Deus fez maravilhas, tem feito maravilhas hoje, vai continuar fazendo. O pastor Carlos Alberto pregou pela manhã lá no acampamento. Hoje ele terminou de pregar, o Taylor e o Nicolas entregaram suas vidas ao Senhor, confessando com o seu Senhor e salvando as suas almas. Eu falei na semana passada, Deus está fazendo algo grandioso em nosso meio. E parece pequeno, a gente olha, mas é algo grandioso. Um certo pregador uma vez estava pregando e no final de São Pedro teve 2 conversões. Um senhor já seus 80 e tantos anos e uma criancinha. Ele fala: houve uma conversão e meia. Eu falou assim: uma conversão e meia, sim. Aí ele falou assim: meio com a criancinha, né? Ele falou assim: não, a criancinha é uma conversão total, porque ela vai receber o Deus do resto da sua vida inteira. O Senhor em poucos anos. Possamos orar por esses meninos e da Vitória que está chegando, a família, com as suas 2 filhinhas aqui. Eu conversei com essa, ela não quis um papo comigo do dia não. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar diante de Deus. Abracem os novos irmãos em Cristo que estão chegando. Falei, é só de abraçar para nós, abraçar para ajudar na caminhada, fortalecer na caminhada, para conduzi-lo, para ajudar naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante da tua presença, diante do teu santo altar, Deus amado, está as nossas vidas, Senhor. Pai amado, tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar, tu conhece o íntimo do nosso coração, tu conhece aquilo que está na nossa mente, ó Deus, tu conhece as nossas lutas, tu conhece os nossos temores, tu conhece os nossos medos. Senhor, nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós achegamos a Ti, ó Deus, e nós te suplicamos em nome de Jesus, teu Filho amado, que Tu venha nos revestir com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, para vivermos para Ti, para vivermos o Teu Evangelho, para vivermos a Tua Palavra, Senhor, para caminharmos em direção à eternidade, sabendo que a nossa vida está firmada em Ti, e que das Tuas mãos nada poderá nos tirar, que assim a Tua palavra diz, que aqueles que o Pai lhe der, Ele está firmado nas Tuas mãos, e ninguém poderá arrebatar das mãos do Senhor uma só alma. Teu Filho fala que Ele não perdeu nenhuma só daqueles que o Pai lhe deu, e essa é a nossa esperança, Senhor, que estamos em Tuas mãos. Tu não perdes nenhuma alma, Tu não perdes nenhuma batalha, Tu apresenta diante de Ti, Pai Santo, a vida da vitória, que volta para Ti, em reconciliação contigo, ó Deus. Pai, receba em Teus braços, ó Pai, toma com Tuas mãos poderosas, Senhor, que Teu Espírito Santo purifique dos seus pecados, Senhor amado, que ela possa, Deus querido, olhar para Ti e encontrar em Ti toda a sua força e esperança para caminhar. Pai Santo, refrigera a tua alma, conduza pelo Teu santos e retos caminho, ó Deus bendito. Pai amado, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, eu
Eu suplico a Ti, pela sua filha, pelas suas filhas, Pai amado, que Tu venha conduzi-la com poder e autoridade, com o seu imenso amor, instruindo com o Teu Espírito Santo, para que ela possa, enquanto aqui viver, glorificar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Pai, assim também para o Taylor e do Nicolas. Senhor amado, que eles sejam revestidos do Teu poder, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que eles possam a cada dia olhar para Ti, que és autor e consumador da nossa fé, sabendo que só em Ti, Deus, há esperança e a novidade de vida e refrigério para as nossas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito conduza estas vidas. Não deixe, Pai, que nenhuma delas se afaste de Ti, mas que elas sejam firmadas, revestidas com toda a couraça da justiça, revestidas com toda a armadura do Espírito Santo, para resistir os dias maus, para suportar as íveis do diabo e permanecer firmes em pé diante de Ti. Pai, eu sou esse meu clamor, esta é minha oração, esta é minha súplica, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Como que Deus diz? Amém. Glória a Deus.